Pois bem, principados e potestades, Paulo diz. Nossa luta é essa. É também contra os dominadores, os domines, aqueles que receberam permissão de dominação, de teologia do domínio. De teologia do domínio. Aqui é uma demonologia do domínio. A chamada teologia dos domínios, do domínio, que o pessoal diz que nasceu outro dia nos Estados Unidos, mas ela é antiga, 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 antiga. Fico vendo uns caras que querem ser professores de história, que não sabem nada de coisa nenhuma, mas querem dar uma resposta e dão as respostas mais tolas, mais pífias, mas até que satisfaz os que não sabem nada. Mas a coisa é muito mais antiga, o buraco é infinitamente mais embaixo. E dos Estados Unidos recente, veio como teologia do domínio para cá, e aqui está para todo lado, e agora é a moda, junto com a teologia da prosperidade, foi a anexação da teologia do domínio pelos cristãos. É uma tragédia. É a teologia dos dominadores deste século, porque quem quer dominar este século, quem quer dominar este mundo, dominar não é Jesus. Qualquer espírito que diga nós vamos dominar o país, dominar o mundo, dominar a sociedade em nome de Deus, fique sabendo, essa dominação não vem do Senhor, porque Jesus disse: eu não vim para dominar, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate. No dia que ele vier para dominar, ele virá dos céus. Ele não vai levantar uns cupinchas demoníacos, malignos, cheios de ódio, que só estão interessados nos próprios caprichos, em dinheiros, em poder, em fama e em controle. Jamais! Esses aí estão associados a Satanás mesmo. Desculpem a minha clareza, franqueza e obtusidade na declaração, mas é verdade. Estão associados aos dominadores, aos domines. A teologia do domínio, as divindades do domínio, os poderes do domínio, as ambições do domínio deste mundo. Querem exercer o controle sobre este mundo tenebroso e se tornam treva. Exatamente como o mundo é. Mas hoje, aparentemente, isso está oculto de vocês, está oculto deles, está oculto de todo mundo. Eu quisera estar falando para a terra inteira me ouvir. Porque os de fora, quando me ouvem, aplaudem, entendem, dizem: uau, era isso que eu não tinha ainda percebido. Os de dentro é que bloqueiam o coração porque o diabo os cegou e colocou um véu nos seus olhos para que não vejam, para que não enxerguem. E enquanto isso eles se oferecem em sociedade, em parceria com principados e potestades malignos para serem dominadores deste mundo tenebroso. E a nossa luta é contra esses dominadores, é contra esse espírito também. Eu enfrento esse espírito como quem está de fato enfrentando Satanás. Eles podem fazer reunião em nome de Jesus como queira, mas eu os olho, os encaro e os enfrento em nome de Jesus, repreendendo a Satanás na vida deles. São diabos cristãos, querendo a dominação deste mundo tenebroso, sem saber que quem deseja a dominação deste mundo tenebroso já está em conluio com principados, com potestades e mais do que isso, já estão em conluio com as forças espirituais, como Paulo diz aqui, com as forças pneumáticas, com as forças mediúnicas, com as forças que penetram, que induzem, que atravessam, que manipulam, e que se aninham de maneira sutil em nós, e que são forças e entidades das regiões espirituais, que Paulo chama de regiões celestes, não para significar uma coisa linda, doce e santa, mas para significar acima de nós. São poderes multidimensionais, falando uma linguagem contemporânea. Então, quando esses seres aqui dizem não nos mandes para fora do país, no verso 10, eles estão falando desse conluio estabelecido. Aí você me pergunta, provavelmente queira me perguntar, escuta, de onde é que vem essa ideia de principados e potestades?
ela é antiga, muito antiga. Ela teve provavelmente o seu nascimento mais primário já na Mesopotâmia antiga, já entre os assírios. Mas ela teve o seu desenvolvimento também no Egito. Ela teve também os seus desenvolvimentos naquilo que os israelitas carregaram pelo deserto. Quando Josué, no meio de uma batalha, à noite, ele recebe a visita de um ser esplendoroso. Ele quer saber se aquele era um dos que vinham de uma dimensão para além da imediata, para ajudá-los em nome do Senhor, ou se ele estava a serviço dos inimigos dos exércitos de Josué. E o que é que aquele ser responde? Ele diz, não, eu sou um príncipe, represento um principado do Senhor, nosso Deus, um príncipe do Senhor, e eu estou aqui para ajudar. Isso lá no livro de Josué. Aí você vê a manifestação do anjo do Senhor, com A maiúsculo, no Velho Testamento, de vez em quando. Ou você vê em outras ocasiões variadas, mas também nos dias de Davi, quando Davi teve aquele surto de soberba, quis saber como ele era e o quão poderoso ele era, e mandou fazer um recenseamento do povo. E diz que isso acendeu a ira do Senhor contra ele, e o Senhor mandou um anjo destruir Jerusalém. E Davi vê o anjo, entra em estado de choque, angústia, panicado, e diz, Senhor, fui eu, o louco sou eu, mas não faz isso com a cidade, não faz, eu te imploro. E aí lhes são oferecidas 3 alternativas, e ele escolhe uma delas, e aquele escolhe é, se eu tiver que cair sob juízo, que seja juízo que venha direto da tua parte, porque muitas são as tuas misericórdias, mas salva-me das calamidades virais ou bacteriológicas ou de enfermidades, porque eu não tenho controle sobre essa dimensão. E salva-me do ódio dos homens, da guerra dos homens, se eu tiver que cair sob uma punição que seja direta de Deus sobre mim, porque eu confio que as tuas misericórdias duram para sempre, que tu podes me salvar por amor compassivo. Aí você vê isso vai se desenvolvendo, Israel se divide, as 10 tribos do norte, com capital na Samaria, vão para o cativeiro de Assurbanipal, e lá se misturam, os que ficam na terra também se tornam completamente mesclados com as outras culturas e os outros povos à volta, e as 2 tribos de Judá e Benjamim são levadas para o exílio em Babilônia, que depois se transforma em algo sobre o poder dos medos e depois dos persas. E é sob a dominação persa que existe a maior evolução religiosa dos judeus, de modo que é lá que eles ganham também a alcunha de os judeus. E praticamente a gente pode dizer que são os fenômenos dos exílios que criam os judaísmos. Criam o povo judeu e, por conseguinte, o judaísmo. É no exílio que surge a sinagoga. É no exílio que forma-se o cânon sagrado da Bíblia dos judeus. Existiam porções de livros, mas é no exílio, especialmente na Pérsia, que isso tudo é ajuntado. E a religião dos judeus é formada, por assim dizer. O que antes era um culto ao Deus de Israel, agora começa a se transformar numa religião formal, com mestres, com rabinos, com teologias, com doutrinações, começa a haver elaborações. Por quê? Porque os persas estavam muito mais na frente dos judeus em relação a elaborações de pensamento, de percepção de espiritualidade. Muito mais. Quem estuda a cultura persa daqueles dias, e há uma quantidade enorme de material para você ler, se aculturar e aprender e ver o nível de assimilação que os judeus praticaram, aproveitando coisas dos persas, dos dias do cativeiro. É também naquele ambiente do cativeiro babilônio e medo-persa, e depois
grego que você ouve as primeiras expressões sobre principados declaradamente. Onde? Você tem que abrir no texto do livro de Daniel, que é um livro do fomento do cativeiro dos judeus entre os babilônios, os medos, os persas e os gregos. É naquele ambiente onde há esse fomento. E é uma assimilação de alguma coisa que já estava presente lá, como compreensão. E que eles acham que é coerente e assimilam. É no livro de Daniel, portanto, que você tem que ler, do capítulo 8 para frente. E tanto mais quando você chegue próximo ao fim do texto do livro, mais você vai ver as alusões aos principados. Ao principado da Pérsia, ao principado da Grécia, ao principado de Israel, que recebe a nomenclatura de Arcanjo Miguel, no livro de Daniel. O principado da Pérsia não se dá nome a ele, nem o principado da Grécia. Mas se fala de luta espiritual entre essas dimensões. É o anjo Gabriel que diz ao profeta Daniel: eu fui enviado. No princípio do teu jejum, das tuas orações, há 21 dias atrás, eu fui enviado para te trazer a mensagem, porque anjo significa exclusivamente mensageiro, essa palavra. Para te trazer a mensagem da parte de Deus, o Altíssimo, sobre o presente e sobre o teu clamor pelo futuro do teu povo. Eu fui enviado, mas eu fui detido pelo principado da Pérsia durante todo esse tempo. E Miguel, o arcanjo, príncipe do teu povo, na dimensão espiritual, veio em meu socorro. Nessa luta, para você ver que a gente está falando de seres poderosos, porém relativos. Seres que ficam condicionados ao espaço-tempo. Foram 21 dias de luta, porque houve um condicionamento dentro daquilo que era o Cronos, a cronologia, espaço-temporal, que para Daniel foram 21 dias, enquanto houve esse embate nas camadas imediatas das dimensões interessadas no controle, na dominação daquele mundo tenebroso. Eram forças espirituais do mal presentes. A gente lê, fica só pensando que era um movimento de natureza geopolítica, mas por trás de todo movimento geopolítico existem forças espirituais estrondosas. Por isso é que Jesus manda orar em todo o tempo no Espírito. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, que a gente tem que se vestir das armas da espiritualidade para podermos fazer frente a essas dimensões. Mas o surgimento desses principados e potestades sobre o condicionamento deles ao espaço-tempo. Daí, quando eles entram na dimensão do espaço-tempo, o espaço-tempo começa a contar para eles também. Daí o anjo Gabriel dizer ao profeta Daniel: no início das tuas orações eu fui enviado, mas fiquei contido 21 dias. É uma linguagem espaço-temporal. Até que Miguel, o príncipe do vosso povo, do teu povo, veio em meu socorro. E eu então pude vir. E Miguel continuou a peleja contra as forças espirituais da Pérsia, porque a questão não é só na dimensão política da sobrevivência no cativeiro, tem uma outra camada dimensional em questão. Camada essa para a qual a maioria de nós está completamente cega e não enxerga nada. Na internet, então, eu nunca vi um ambiente de maior estupidez ou cegueira espiritual. O pessoal não vê nada. E o que eu estou falando aqui, para a maioria das pessoas, é quase uma língua estranha, de discernimento completamente anômalo para uma quantidade imensa e brutal de pessoas. Mas amanhã eu prossigo, o nosso tempo deu uma esgotada aqui, o Instagram já até caiu, e eu convido todo mundo a ficar no YouTube,
que é onde não tem prazo e é onde eu quero falar com você outras coisas. Senhor, eu quero e eu imploro que essa palavra dita em teu nome tenha aberto a compreensão, o entendimento, o discernimento, as camadas multidimensionais que podem ser objeto da nossa compreensão ou não, se nos tornarmos pessoas do imediatamente objetivo, sem a visão transcendente das múltiplas dimensões que cercam a gente. Que o Espírito Santo abra o entendimento e a compreensão e também nos livre dos excessos. Porque tu não nos chamas para excessos, mas para mantermos a mente em estado de equilíbrio, de bom senso e de sabedoria, porque tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus. Amém e amém.